Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando muitos dias, o filho mais moço juntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado do teu filho. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correu, e abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e a sandália nos pés. E trazei também, e matai a novilha cevada. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, essa noite queria compartilhar com vocês esse texto, olhando para esse texto do filho pródigo, dessa parábola, me veio à mente que nós estamos vivendo um momento de guerra. Nós estamos alguns dizem que estamos vivendo uma era apocalíptica. Estamos vivendo um mundo perigoso. Estamos numa guerra, e esta guerra, neste momento, parece que nós estamos perdendo. Não sou eu que estou dizendo, mas alguns pessoas que têm conhecimento nesta área global estão falando que é uma guerra e estamos perdendo esta guerra. Agora, eu vejo também na palavra de Deus que Jesus tem sido anunciado. Nós passamos aí pregando a palavra de Deus, anunciando de todas as formas para as pessoas entenderem o plano de salvação de Deus. E Deus tem se preocupado com todos nós, tem feito de todas as formas para que as pessoas o conheçam e principalmente aceitem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, quando a gente começa a perceber que esse plano de Deus, esse projeto de Deus é para todos, está sendo anunciado para todos, a gente percebe também que muitos rejeitam. E vejam que já veio crise, já veio tantas coisas, já veio tantas guerras, já veio tantas pestes, já veio terremotos, já veio enchentes, devastações. As pessoas mesmo assim, rejeitam a palavra, muitos debocham, outros usam a palavra de Deus para mercadejar, como eu tenho falado muitas vezes. Mas eu vejo que Jesus continua fazendo um apelo tremendo, chamando as pessoas. É momento de olharmos para essa doença que está aí, esta gripe está assolando o mundo. É o momento da gente começar a perceber: será que Deus não está vendo tudo isso? Será que Deus já não está anunciando alguma coisa? Precisamos perceber que os sinais de Deus, às vezes ao mundo, são tipos como esse. E talvez esse é um apelo mais tocante para que as pessoas se voltem para Deus. Precisam fazer esse retorno para a sua casa, voltar para o seu lar, voltar para o braço do Senhor. As pessoas estão vivendo como se esse momento talvez tivesse a obrigação de terminar e tudo voltar ao normal e voltar cada um para viver a sua vida mesquinha, viver o seu jeito,
como querem. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que o filho pródigo é um jovem, e aqui nós vemos uma família que está vivendo como todo mundo. Eu não quero espiritualizar esse texto, eu quero que você olhe como Jesus também falou, como uma família, um pai, um filho, talvez a mãe que não está sendo citada, porque estamos vivendo uma época aqui patriarcal, então não é citado o nome da mãe, mas certamente tinha mãe, tinha o filho mais velho, o mais novo, e esse filho está achando que precisa haver uma mudança, ele precisa levar uma vida, né, viver a sua vida intensa também. E aqui nós percebemos que esse filho pródigo, ele está desejando conhecer o mundo, quer viver a sua vida como todo mundo já viveu a sua vida, então é uma decisão da sua e ele precisa experimentar isso. Agora, existem vozes aqui de experiências, vozes de experiências, que ela estão avisando, cuidado com este mundo lá fora, cuidado, porque Deus quer que nós ficamos com Ele, fazemos essa escolha, Deus tem nos chamado para ficarmos perto dEle. O mundo aí fora tem mostrado muitas aberturas para o mundo, para viverem, né, gozando os maiores prazeres, as maiores fortunas, mas muita gente tem sofrido com isso. E quando nós olhamos esse texto, eu percebo que aqui esse jovem quer viver toda a intensidade da vida. Ele quer desfrutar todos os prazeres que lhe pertencem. Primeiro ponto que eu queria ressaltar com vocês nessa noite, que existem referências que nós precisamos aprender com o passado para não prejudicarmos o nosso futuro. Nós precisamos olhar para as experiências do passado. E olha só, talvez este pai já tivesse feito o que esse filho está fazendo agora. Talvez aquele irmão mais velho já tivesse feito o que esse menino quer fazer agora. Ele teve experiências, tiveram experiências que foram amargas, foram difíceis. Então eles preferem ficar agora em casa. Eles preferem ficar dentro de casa, talvez vivendo com a sua família. E aí está uma condição que a gente precisa entender, porque as experiências que nós conhecemos no mundo e que nós estamos vivendo, que já passamos, nós precisamos aprender com tudo isso. Não é a primeira praga, não é a primeira doença que surge, nós tivemos o ebola, né? Já tivemos aí a AIDS, o mundo já viveu alguns terremotos, vivemos algumas guerras, vivemos, né, uma globalização, de um declínio financeiro, uma depressão, já houve uma depressão no mundo por causa da questão financeira, já sofremos por guerras. Então a gente precisa olhar essas experiências, porque nós precisamos retornar para dentro da nossa casa, precisamos retornar para o ponto de partida e ver aquilo que Deus está falando e dizendo, cuidado com o mundo. O mundo que existe, quando a Bíblia cita o mundo, é este mundo maligno, que ele destrói, ele tira os sonhos, aborrece, mata, prejudica. É este mundo, essas escolhas que nós fazemos são destrutivas e nós precisamos aprender com aqueles que têm experiência, com as experiências do passado, não desprezarmos isso, porque lá atrás muita gente sofreu já com isso. E muita gente sai da igreja, às vezes também quer ter experiências do mundo e sofre. E depois volta, né, arrependido, volta chorando. Ainda bem que volta, mas muitos não voltam. Muitos não têm nem forças para voltar. Muitos acabam morrendo. Segundo ponto que eu queria lembrar com vocês, que apesar de tudo, a gente precisa trabalhar para melhorar a forma substancial da relação familiar. Nós precisamos trabalhar. E eu digo aqui para você, trabalhe isso.
para melhorar, né, esta relação familiar, esta relação de casa. Se a vida espiritual, que nós podemos estar hoje triste, aborrecido, vamos melhorar isso. Vamos capacitar a nossa força espiritual, a nossa fé, vamos orar, vamos ter uma intensidade maior de oração, mais interesse pela palavra de Deus, vamos ter aqueles relacionamentos familiares que talvez estavam esquecidos. Vamos aproveitar este momento, é necessário, porque isso é um reforço, talvez aqui algo que nos está dando uma chance até para que eu e você possamos fazer algo melhor no futuro e nos prepararmos para algo talvez que pode ser até pior, mas estaremos mais preparados. Então aquilo que nós estamos vendo hoje, nós precisamos aprender com isso. E vamos trabalhar para melhorar essas relações. Queridos, o mundo está vivendo uma crise definidora em nosso tempo. O mundo está vivendo isso. Daqui para frente tudo pode mudar, pode ser diferente. Daqui para frente as coisas podem não ser mais o que nós vimos lá atrás, alguns meses atrás, o ano passado. Tudo pode mudar. E a gente precisa entender que isso pode ser uma mudança radical. Uma mudança radical na vida de todos nós. E nós precisamos nos preparar para essa mudança. É necessário, é urgente que nós nos unamos agora, nesse momento, globalmente. Nos unamos como igreja, como cidadão, estarmos juntos para vencer essa situação. Talvez há muito tempo nós não tivemos uma experiência como esta. É uma oportunidade de nos unirmos, nos alicerçarmos, começarmos a ver a situação dos outros, do próximo. Talvez é isso que Deus está nos ensinando, nos capacitando. Agora, nós precisamos observar o apelo do Pai. Nosso Pai, que está no céu, Ele nos alerta para os perigos que estão vindo sobre nós. Sempre a Bíblia nos alertou. A Bíblia fala de grande amor que Deus tem por nós, mas ela sempre nos alerta dos perigos que virão, os perigos deste mundo, os perigos de Satanás. A Bíblia sempre alertou. Ela nos alerta, nos prepara para uma vida eterna. E tudo isso são sinais de Deus que nós precisamos valorizar para que a gente possa ter uma vida com Deus. Volte para a casa do Pai. Volte talvez para o lar. É momento de retornarmos aos braços do Pai. Volte para casa. Isso que o Senhor quer na tua vida. É isso que o filho pródigo pensou no futuro e retornou. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite em nome de Jesus.